gostaria de saber sobre a predestinação que diz que todos serão salvos. Olha, irmã, predestinação que todos serão salvos, eu realmente não conheço. Doutrina que diz que todos serão salvos, é uma doutrina de Orígenes de Alexandria, ali próximo do ano 250, tá bom? Em que ele tinha uma doutrina que ele chamava de apocatástase, que ele dizia que no final até a alma do diabo seria salva, tá bom? Mas a predestinação, como ela se divide, é Agostinho de Hipona, Lutero e Calvino, que eles pregavam o seguinte, que todas as criaturas, elas foram predestinadas, elas não têm livre-arbítrio, nunca tiveram livre-arbítrio. Por exemplo, os anjos que pecaram, isso está na confissão de fé dos protestantes, calvinistas, e também Agostinho de Hipona acreditava nisso, que era um católico, né? Diz que os anjos que pecaram, pecaram por ordem de Deus. E isso é uma aberração, porque aí você está dizendo que o querubim ungido, que era chamado de protetor, ele pecou e se tornou o dragão destruidor por ordem de Deus. Isso faz dele uma vítima da divindade. Essa doutrina é inaceitável, mas está na confissão de fé deles. E eu coloco para colocar uma observação importante também para vocês. Não diga nem que você é arminiano, porque Armínio, ele além de cometer o erro de batizar recém-nascido, Armínio era protestante. Então, se você se disser protestante, você está dizendo que saiu da Igreja Católica. E aqui eu coloco um momento chave para vocês. O ano de 1834, as igrejas presbiterianas se reuniram nos Estados Unidos para debater se eles deveriam ou não aceitar o batismo católico. Um católico que viesse para a igreja presbiteriana, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam batizar essa pessoa? Ele já tem o batismo católico. E todos disseram, né? Digo todos, não, a maioria, temos que batizar sim, não podemos aceitar o batismo católico porque ela pratica paganismo. Até que se levantou uma pessoa lá no final, mas falou assim, mas olha só, vocês aprovaram essa questão, isso é contraditório, porque se nós dissermos que o batismo católico não tem valor, nós estamos invalidando o nosso batismo protestante, né, presbiteriano. Por quê? Porque o batismo presbiteriano, ele saiu de onde? Ele saiu de Calvino, de Lutero, da Igreja Católica. Então, se nós dissermos que o batismo católico não tem valor, nós estamos invalidando o nosso batismo. Sabe qual foi o resultado daquela reunião? Ninguém teve resposta para isso. É aqueles bolos que você chega num problema insolúvel, tá bom? Então, a predestinação de Agostinho de Hipona, Lutero e Calvino, e até a de Armínio, está errada. E eu aproveitei para dizer para vocês qual é a predestinação bíblica que o apóstolo Paulo fala. Pegue as palavras de Jesus para você ver aonde que Agostinho de Hipona perverteu. Lembre-se que Agostinho de Hipona praticava paganismo, porque ele acreditava em purgatório, ia ao cemitério fazer invocação do mundo dos mortos. Isso o apóstolo Paulo chama de mesa do demônio. Foi ele que mudou a predestinação bíblica para essa predestinação protestante que está aí no mundo hoje, que eles chamam de calvinismo. Qual é a predestinação bíblica? Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, Jesus traçou um destino antecipado de salvação dependendo do homem crer. Aquele que não crer será condenado. Jesus traçou um destino antecipado de condenação dependendo do homem crer. O que Agostinho de Hipona mudou e Lutero manteve e Calvino manteve?